Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Clube da Luta. E ó, eu já vou te dizendo que eu acho que esse vídeo vai ficar da hora. Meio comprido, talvez. Talvez. Provavelmente. Né? A gente tá no começo, não sei quanto vai dar. Mas talvez fique um pouco longo, mas vai valer a pena. E vai valer a pena você fazer, sabe o que também? Deixar aquele gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro do melhor conteúdo de cinema do Brasil. Ó, sem medo de errar, vamos combinar aqui que Clube da Luta é a obra-prima do David Fincher. Concordo em grau número gênio. O filme é protagonizado pelo Edward Norton e pelo Brad Pitt e ele só não pode ser considerado o melhor ou o mais importante filme do ano em que ele foi lançado, porque ele foi lançado justamente em 1999, que é um dos melhores anos da história do cinema, velho. Que é um ano louco. Porque, ó, pensa bem, aqui tá o Clube da Luta, ó. Cara, comprei esse filme aqui na Cinemateca Veja, você acredita? É mole? E tem até um livrinho aqui, ó, que acompanha aqui com as informações, muito bacana. Tem aqui o meu Clube da Luta, ó. Nesse mesmo ano, vamos lá, vamos por partes. Saiu Matrix. Cara, Matrix revolucionou o cinema. Sim. Seja por efeitos especiais, seja pelas camadas filosóficas que o filme tem. Muita gente foi assistir Matrix no cinema e foi ludibriado porque achou que era um filme de ação, quando na verdade o filme é muito mais do que isso. Embora a gente tenha até gostado do Matrix novo, realmente não precisava ter nenhum, sabe, além desse primeiro aqui. Matrix é um filme revolucionário, tá? O que mais que saiu nesse ano? Saiu esse aqui também, A Bruxa de Blair. Cara, A Bruxa de Blair, assistiu? Tem medo, né? Muito. Cara, A Bruxa de Blair hoje é um filme que não causa tanto impacto. Mas na época Mas foi um é negócio... uma. Foi o primeiro filme a usar a internet como estratégia de marketing, sacou? Aqui no Brasil não aconteceu tanto isso, porque ele demorou para chegar. As coisas em 99 não eram como são agora. Que, pô, estreou lá, estreou aqui no mesmo dia, às vezes estreia aqui um dia antes. Não, demorava um pouco. E então, quando chegou aqui, a gente já sabia que a Bruxa de Blair não era uma história real. Mas durante 3 semanas, a galera foi no cinema acreditando que era verdade aquilo que estava nas fitas e revolucionou o gênero found footage. Já existiam filmes found footage antes. Found footage são aqueles filmes que são como se as fitas tivessem sido gravadas, perdidas e encontradas em algum momento. Né? Já tinha, mas a Bruxa de Blair mudou a maneira de se ver esse gênero. E aí aconteceu que tem uns filmes muito bons, né? Tipo Hack. Hack é muito bom. E tem uns que usam found footage da maneira mais estúpida possível, né? O que mais que saiu? Ó, aí saiu um que esse não é bom, mas ele é importantíssimo, que é Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma. Esse aqui, pra mim, é o segundo pior filme de Star Wars. Só perde pro episódio 9. Só perde pro episódio 9. Só perde pro episódio 9, cara. Eu concordo com você. Mas ele retomou Star Wars depois de mais de uma década, sabe? Provou que Star Wars ainda tinha lenha pra queimar. Houve alguns filmes bons. Eu gosto do Retorno do Sith, por exemplo. É um filme bacana. Mas, então, assim, esse filme aqui não é bom, não. Mas ele é importante. Não tem como você negar a importância dele. A gente tem que saber medir as coisas, né? O que mais que saiu? Outro filme da mesma coleção aqui do Clube da Luta, que é O Sexto Sentido, que tornou o M. Night Shyamalan, esqueci como é que fala o nome dele, um dos cineastas mais interessantes daquele momento. Todo mundo estava olhando para ele com um dos plot twists mais emblemáticos da história do cinema. Nossa, cara, assisti esse filme eu fiquei assim de queixo caído quando eu saí do cinema. Esse é um daqueles filmes que dá vontade de você esquecer pra assistir de novo, só pra ter um impacto. Porque você não... Aí tem uma questão interessante. Porque O Sexto Sentido, por mais que seja um filme bom, é um filme que você assiste assim 2 vezes. Você assiste a primeira para ter um impacto, você assiste a segunda para perceber como as coisas foram plantadas. Exatamente. É bacana você assistir de novo? Se você tá muito interessado em cinema e quer prestar atenção em algumas coisas. Mas o impacto nunca vai ser o mesmo.
diferente de Clube da Luta. Clube da Luta, mesmo tendo um plot twist no final, você assiste, reassiste, 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 e ele vai tendo camadas, vai tendo um monte de coisa, né? Sexto Sentido não tem tanta coisa assim, ele é só um suspense muito bom. Só que suspenses realmente não foram feitos para serem assistidos várias e várias e várias e várias vezes, né? Que mais, cara? Beleza Americana. Beleza Americana eu não tenho em DVD, você acredita numa coisa dessas? Mas, fazer o quê, né? Mas é um filme que desconstrói uma ideia estabelecida no cinema, que é o tal do sonho americano, do American Way of Life, esse tipo de coisa, que o cinema de Hollywood sempre defendeu muito, e aí ele vai desconstruir, né? Filmaço também. Cara, eu vi quase todos eles no cinema. Eu não. Quantos anos você tinha em 99? 6? Imagina você com 6 anos e assistir a Bruxa de Blair no cinema. Eu não assisti Bruxa de Blair até hoje, pô. Pensou? Não, mesmo Sexto Sentido. A criança de 6 anos saindo do cinema depois de Cara, Sexto Sentido. eu lembro que no Sexto Sentido eu tinha muito medo da menina que vomitava. Cara, a maquiagem do Sexto Sentido é muito boa, né? E Realmente, aí, os quando personagens dão medo. fiquei mais velho, fui assistir o Sexto Sentido, eu não fiquei mais com medo, eu fiquei com pena. É verdade. Bom, o que mais que teve em 99? Teve Mundo de Andy, que inclusive tem o documentário na Netflix, né? Do Jim e Angel, Andy, não lembro qual é o nome, falando de como Jim Carrey fez pra interpretar o Andy Kaufman. Cara, eu tinha esse filme, mano, em VHS. Aí eu não comprei ele. Eu achava que eu tinha ele em DVD, mas eu não achei aqui, pelo menos. Teve Corra Lola Corra, um filme alemão muito bom, muito frenético, muito a cara daquele momento. Ele não é tão revolucionário, mas ele tem aquele climão eletrônico meio Matrix, só que ele é um filme alemão. O que mais que teve, velho? 10 Coisas que Eu Dei em Você. Adoro. Que virou um clássico das comédias românticas teen. Esse filme é fantástico, velho. Releitura de A Megera Domada do Shakespeare. Nossa, esse filme é genial. Eu amo 10 Coisas que Eu Dei em Você. Nossa, aquele filme é o filme pra você se apaixonar pelo Heath Ledger, cara. É. E tem American Pie, que é desse ano também, que embora eu não goste muito, é um filme importante também, que dá uma revitalizada nessa comédia besterol. Sim. E tudo mais, que fez muito sucesso nos anos 80 e tava mega gasto, né? Tem mais coisa? Teve mais coisa, cara. 99, velho, é o ano que Central do Brasil perdeu os prêmios tudo no Oscar. O filme ganhou o mundo, levou o Urso de Ouro em Berlim e perdeu o Oscar. E Fernanda Montenegro perdeu o Oscar. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow. Shakespeare in Love. O filme é de 98, assim como Shakespeare Apaixonado, mas a história toda aconteceu no Oscar de 1999. Gwyneth Paltrow aí virou a inimiga número 1 dos brasileiros. Ela é meio antipática mesmo, tô nem aí. E aí também, cara, 99 foi um ano louco, velho. Foi um ano muito doido, cara. Por isso que a gente tá falando tanta coisa aqui, mas é importante a gente saber pra gente entender, sabe o quê? O climão do mundo no ano do Clube da Luta. Porque 99 teve uma tragédia que foi o massacre de Columbine, que gerou esse filme aqui, que é um documentário, Tiros em Columbine, dirigido pelo Michael Moore, né, que é de 2002, e também foi abordado aqui no Elefante, que é um filme de ficção, esse não é um documentário, do Gus Van Sant, que é um filme de 2003. Que mais? Tem mais coisa, rapaz. Tem mais coisa. Tem mais coisa. Stanley Kubrick morreu em 1999. Tá, o que tem a ver? Tem a ver com um dos maiores diretores de todos os tempos, né? Ele morreu em 7 de março e o último filme dele, que é o De Olhos Bem Fechados, que é esse aqui, foi lançado em 3 de setembro. Então, acabamos aqui a nossa visita ao túnel do tempo, a visita a 1999. Olha isso, cara, é muita coisa acontecendo. É um ano que você pensa, caramba, é sério que tudo isso foi nesse ano? Pro cinema a coisa foi fundamental. Mas agora vamos pra quê? Vamos falar do David Fincher um pouquinho. Cara, hoje, acho que a gente não tá enganado de falar que o Stanley Kubrick, não, perdão, que o David Fincher é um dos diretores mais renomados de Hollywood, respeitadíssimo. Cara. Tanto que quando esse canal aqui começou, quando a gente era apenas um podcast, o primeiro diretor, nosso primeiro programa foi sobre David Fincher. Foi sobre o filme Mank, mas a gente falou muito mais dele do que do filme, né? Em 99, quem ele era? Ele era um renomado diretor de videoclipes. Ele dirigiu muita coisa, velho. Muita coisa. Dirigiu Madonna, dirigiu Nine Inch Nails. Nossa, o cara dirigiu coisa pra caramba.
Em 99, ele tinha 3 filmes no currículo dele só. O primeiro filme dele, que é Alien 3, que é de 92, e ele mesmo diz que foi uma das piores experiências da vida dele. Basicamente porque ele foi chamado para dirigir e ele não teve nenhum controle criativo sobre a obra, porque quem estava mandando lá era o estúdio. Apesar disso, esse filme tem uma das cenas mais emblemáticas da história da franquia. É uma cena que todo mundo lembra e você pensa, nossa, será que é no 1, será que é no 2? Não, é no 3, que é um filme meio ruinzinho. Depois, o segundo filme dele já é genial. Genial. Que é Seven, Os 7 Crimes Capitais. Primeiro trabalho dele com o Brad Pitt. Esse filme aqui é protagonizado por ele e pelo Morgan Freeman. E aí, esse é 95. E já tem o estilo dele ali, né? Tem. Ali ele conseguiu imprimir o estilo dele. E depois ele dirigiu em 97 Vidas em Jogo. O título em inglês é The Game. Esse filme é com Michael Douglas, mas esse eu não assisti. Cara, Clube da Luta foi o primeiro filme em que surgiu a parceria do David Fincher com um diretor de fotografia que é o Jeff Cronenweth. Olha o sobrenome do cara, velho. Esse cara tem que ser bom. Que fez aqui, pô, um trabalho excepcional nesse filme. Sim. Cara, A fotografia desse filme é muito boa. e a parceria claramente deu certo, porque gerou, depois de Clube da Luta, ainda mais 3 filmes. Que é A Rede Social, 2010, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de 2011, e Garota Exemplar, de 2014, que é um baita de um filme também. São 3 ótimos filmes. Não, não são, não. Eu... Os homens que não amavam as mulheres não é ótimo, não. Ele fica bem abaixo da Rede Social e Garota Exemplar. Vamos pôr as cartas na mesa aqui, rapaz. Ah, é que eu gosto bastante do filme. Problema mas seu. aí é pessoal. Aí o problema é seu, ninguém manda você ser otário. Aí é você assistiu o pessoal. filme sueco? O filme sueco é muito melhor. Assista a trilogia sueca pra você ver. Cadê seu Deus agora? Mas voltando a falar aqui do Clube da Luta. O trabalho de fotografia é excepcional. Porque assim, o começo do filme, ele trabalha muito com uma fotografia mais cinza e com cores dessaturadas. E aí o filme passa para um momento em que ele trabalha cores mais quentes, mais tons amarelos, e termina com uma fotografia que usa uns filtros verdes, cara, que passa uma sensação de mal-estar, sensação de enjoo. Impressionante, cara. Esse filtro verde é o mesmo do Matrix, inclusive, né? É uma coisa que tava ali meio na moda na época, né? Vamos lá, gente. Certa vez, o diretor disse que interessavam pra ele, pra assistir, tá ligado? Filmes que deixassem cicatrizes. É uma boa frase. É uma Eu ótima gosto dessa frase. frase, né? E Clube da Luta, eu até perdi minha caneta. Clube da Luta não só deixa cicatrizes, como ele escancara as feridas daquilo que se convencionou chamar homem médio. O que ele está trabalhando? O que ele está mostrando pra gente? Essa sociedade ocidental do fim do milênio. O filme é uma adaptação do romance homônimo, Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, que foi lançado 3 anos antes só. Tipo, foi muito, muito perto, né? E o que ele é? Ele é um libelo contra a sociedade consumista e contra o esvaziamento do sentido da vida em um mundo do qual você não consegue escapar, né? Então a gente tem um narrador que não tem nome, vivido pelo Edward Norton, que ele é um fiscal de seguros. Então ele viaja para ver se as pessoas envolvidas no acidente e tal vão poder receber o dinheiro do seguro ou não. E ele sofre de insônia braba mesmo. E ele tenta escapar desse vazio que é a vida dele, comprando tudo que ele vê em catálogos. Então ele é um consumidor de catálogos, compra móveis para casa dele, esse tipo de coisa que ele não precisa, né? Porque ele precisa comprar. Ele é a personificação em um ser humano apenas dessa sociedade consumista do fim do século XX. E aí, ele tá lá vendo catálogo, né? E ele pensa que tipo de móvel o define como pessoa. Aí Cara, você pensa, velho. Isso é muito doido. E aí o filme começa a delinear o foco principal dele. Em 1999, o que significa ser bem-sucedido, ser feliz, ser completo? O problema, cara, aí é um problema sério. Porque a gente assiste ao filme hoje, 23 anos depois do seu lançamento, e ele quase não envelheceu. Eu não tô falando em termos técnicos, porque é óbvio que tecnologicamente o cinema evoluiu e tudo mais, né? Mas e a gente? Será que a gente evoluiu? Não como indivíduo, mas como humanidade.
Foi pesado assistir esse filme dessa vez pra fazer esse vídeo, porque eu fiquei pensando qual é a abordagem que a gente vai dar. Uhum. E quando você assiste um filme desse, que é tão pesado, e que na época foi um fracasso de bilheteria, e depois virou cultuado, você pensa, mano, esse filme faz sentido até hoje. Faz sentido até hoje. Cara, esse filme custou... Ele custou 63 milhões e ele arrecadou 101. Para um filme começar a ter lucro de acordo com os padrões hollywoodianos, considerando que se gasta em propaganda e que não sei o quê, ele precisa fazer o dobro do que ele custou. Ou seja, para ele começar a ter lucro, ele tinha que ter feito no mínimo 120 milhões. Ele fez 101. Nossa, isso é muito dinheiro. Não é não. Para o cinema não é. O que acontece? A Fox, que foi o estúdio responsável pelo filme, não acreditou nele. Mas pouco tempo depois, principalmente quando esse filme foi lançado em home video, ele passou a ser aclamado e aí contrariaram-se as duas primeiras regras e todo mundo tava falando de Clube da Luta. Cara, Clube da Luta é o filme favorito de muita gente. Muita gente mesmo. Muita gente mesmo. É o seu filme favorito? É. Não é o meu, não. Ele é o meu terceiro filme favorito. Mas vamos lá. Eu ia perguntar quais são os outros dois, mas... É Sociedade dos Poetas Mortos, é o primeiro, porque ele foi muito mais importante pra mim pelo momento em que eu assisti esse filme. E o segundo é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. E o terceiro é Clube da Luta. Essa é uma lista muito imutável, sabe? Faz anos e anos e anos, porque eu estou falando de filme velho, né? Que é essa mesma lista. E não tem nada a ver com a qualidade dos filmes. Eu não tô falando que Clube da Luta é o meu terceiro filme favorito porque os outros dois são melhores em termos de cinema. Não, isso é uma questão muito pessoal. É como os filmes chegaram até mim, o momento da vida em que eles chegaram até mim. O impacto que causa, o né? impacto causa em mim, como indivíduo, como ser humano, né? E não é qualidade, análise e esse tipo de coisa, tá? Bom, mas vamos lá. Será então, depois de tudo isso que eu falei, que a gente pode entender que essa crise do homem comum que foi configurada pelo fim do milênio não acabou junto com o milênio? E aí acabou se estendendo até o século XXI adentro aí? Porque, cara, em 2019, né, quando esse filme fez 20 anos, mas começou a pipocar na internet um monte de texto falando sobre a atualidade do Clube da Luta, né? E, naquele momento, a gente já estava vivendo o quê? A ascensão do fascismo. Um ano depois que esse filme fez 20 anos, a gente teve a pandemia, que estava começando lá em 2019, mas que teve a sua explosão realmente em 2020. E aí vem a questão, essa crise do ser humano, a crise do homem médio, realmente acabou? Cara, como o discurso do filme ele é todo feito em tom de revolução, além de ser claramente uma crítica ao status quo daquele momento, ele se tornou um prato cheio para descontextualização desse discurso. E aí as ideologias liberais começaram a inundar o contexto do filme. Não à toa, os anarcocapitalistas, eles usam muito da filosofia que entremeia o filme todo para dar coro, dar corpo ao que eles pregam. O que é completamente Hoje em dia, imbecil. é completamente. Primeiro, o conceito de anarcocapitalismo eu já acho imbecil. Vocês me perdoem aqui, se você for anarcocapitalista, você sai desse canal, porque isso aqui não é seu lugar e vai tomar no meio do seu cu. Porque, cara, tá acontecendo muito esse negócio de você pegar o discurso e inverter. Aí você pensa, velho, como assim, velho? O que esses caras estão fazendo? Eles são burros, mal intencionados, os dois, o que é? Eu acho que sabe, é um eu fico pouco dos confuso. dois, ou muito dos dois. Porque o ataque do Clube da Luta é a sociedade capitalista e ao que ela fez com a Sim, gente. exato. E aí você pegar isso e inverter, cara, é de uma má fé terrível, sabe? Nossa, mano. Vamos voltar aqui pra... Já que você falou que estão descontextualizando, vamos recontextualizar. O personagem do Edward Norton, ele viaja pra lá e pra cá, porque como eu falei antes, ele é um agente seguro, né? E ele analisa os casos com uma fórmula matemática muito simples. Ele nem pensa direito no que ele tá fazendo. E aí ele coleciona o que ele chama de amigos dose única, que são as pessoas que ele conhece nos voos, né? E aí, ele vai contando a história pra gente, ele conta como ele consegue a cura pra insônia dele, que é frequentando grupos de apoio. Porque certamente a pessoa ter câncer no testículo é algo mais agressivo
do que a insônia dele, né? Você entende que aquela gente é muito mais fodida que ele. E aí ele ouve aquelas pessoas, ele dorme como um anjo, né? Nossa, inclusive ele dormindo lá na tranquilidade, por estar no meio de gente que é mais desgraçada que ele. E aí, nesse sentido, se você for pensar, o narrador é um personagem detestável, porque Sim. ele está se alimentando da desgraça alheia para poder dormir, simplesmente. Mas, será que você também não se alimentaria se estivesse à mesa sem dormir? Sabe, é esse o negócio. O cara é detestável, mas será que a gente também não é? Sabe, é olhar pra gente mesmo, sabe? E como ele mesmo diz, com insônia, nada é real. É tudo uma cópia de uma cópia de uma cópia. E esse começo, né, que não é só isso, é um pouco maior, foi usado pelo Dance of Days, que é uma banda de São Paulo que eu ouvia muito, 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 agora eu ouço menos. É desse disco aqui, que é o Insônia, que é 2008, os caras colocaram o ano até na capa aqui pra gente não errar. Né? E a terceira música desse disco chama Jogando Pra Perder. E logo no começo da música fala assim, ó: sou assim, e tem coisas que a gente não escolhe, é por vício que me entrego. E o narrador, ele se entrega constantemente aos vícios. Mesmo que ele não use droga, não faz nada, mas ele se entrega aos vícios, que seja ir no grupo de apoio, que seja os vícios no consumo, de comprar as coisas pelo catálogo. E é por causa desses vícios que ele se entrega à nova vida que surge depois que o apartamento dele explode, Vai pros que é a ares. grande virada na narrativa. Né? E o detalhe é que ele não tá sozinho. E nesse momento eu não tô mais falando da gente, mas tô falando dos outros personagens do filme. Primeiro, da Marla. Marla Singer, que é vivida pela Helena Bonham Carter. Muito bem, essa mulher tá nesse filme. A Helena Bonham Carter é boa Ela pra é caramba, boa pra né? caramba. Você não Não tem tem como jeito. negar. Né? E eles se conhecem nessa peregrinação que ele faz pelos grupos de apoio e ela tá fazendo também. O que joga o absurdo da situação na nossa cara, porque ela tá no grupo dos caras com câncer nas bolas. E ela ainda fala pra ele que faz mais sentido ela tá lá, porque ele ainda Exato. tem as dele. É. E aí eles acabam pensando, não, a gente não vai nos mesmos grupos mais, porque ele fala, né, você tá me atrapalhando aqui, você é uma turista. E aí eles decidem não se ver mais, só que aí eles acabam trocando telefone pra depois telefonar e decidirem se encontrar. Ela é viciada em cigarro, fica desse jeito, sim. Né? E em comprimidos. E é tão desgraçadamente estrupiado quanto o narrador. Sabe? Eles têm problemas a serem resolvidos. A nossa questão é, esses problemas são causados por quem? Pelo entorno. Por essa sociedade maluca na qual estão inseridos. Segundo, além da Marla, a gente precisa falar de quem? De todos os outros membros do Clube da Luta. Porque se esse movimento que é criado no filme angariou tanta gente disposta tanto a bater nos outros quanto a ter a cara arrebentada, alguma coisa estava seriamente errada. Mas antes a gente precisa falar sobre quem? Sobre o personagem de quem a gente não falou, que é o Tyler Durden. Ele surge no filme como se ele fosse um amigo dose única do narrador, com duas maletas, cada um com a sua ali, né? Maletas estranhamente iguais. E o Tyler é a pessoa para quem ele liga quando o apartamento dele vai pelos ares. Se você for pensar, não faz muito sentido se fosse tipo na vida. É. Mas por que ele vai procurar justamente aquele cara? Porque, gente, ó, vamos colocar uma coisa na cabeça aqui. Clube da Luta é um filme, ele não é bom, ele não é excelente, ele é genial. Clube da Luta é aquele tipo de filme que você não muda uma vírgula. Nada. Então, você pode pensar em coisas que não fariam sentido se acontecessem na vida real. Mas dentro daquela narrativa, com aquela estrutura, com aquela vida do personagem, tudo tá muito bem encaixado, tá? Bom, agora, cara, né, depois de assistir o filme várias vezes, eu não faço ideia de quantas vezes eu assisti Clube da Luta. O desafio é a gente enxergar quantas vezes o Tyler aparece em frames super rápidos antes dele efetivamente aparecer na história, no avião e na vida do narrador. Quando ele aparece de vez, a gente sabe muito rapidamente quem é, no sentido de quem é aquele homem, que tipo de homem ele é. Porque ele não é só o que o narrador quer ser. Ele é o que todas as pessoas do grupo de apoio
todas as pessoas do Clube da Luta e de todos os clubes da luta que surgem depois. E, por que não? Todos nós queremos ser. Porque ele é bonito. Porque, né, gente? Brad Pitt, né? O cara é bonito até hoje, imagina naquela época, Nossa a gente nem Senhora. 30 anos, né? Ele é desejável, ele é seguro de si e ele age como se ele tivesse livre de todas as amarras que a sociedade capitalista liberal impõe. Porque apesar desse nome liberal, estamos todos presos, né? Ele, o Tyler, precisa sobreviver na sociedade capitalista, ou seja, ele precisa ganhar dinheiro. Então, o que ele faz? Sabão. O que ele usa para fazer sabão? Banha. E como ele consegue a banha, ele vai roubar nas clínicas de lipoaspiração. Então, ele faz sabão com a banha das pessoas e vende por $20 a barra de sabão feita com a própria banha daquela pessoa que está comprando. Sem saber, essas pessoas doaram a sua gordura. Ele trabalha como garçom e ele mija na sopa dos ricos. Ele trabalha como operador de projeção no cinema só para colocar um pinto num frame super rápido na troca de rolo ali, né? Para as pessoas serem afetadas e nem saberem o que as atingiu. O desejo reprimido do narrador é canalizado através do Tyler. Então, ó, se você não assistiu o Clube da Luta ainda, nem sei como é que você chegou até aqui nesse vídeo, né? Mas se chegou, pausa o vídeo, vai lá, assiste o filme e volta depois. Ou se você não liga também, quer saber tudo o que acontece, beleza, né? Mas eu acho que assim, cara, esse filme é um filme que tem que ter um impacto inicial. Como a gente falou do Sexto Sentido, ele tem impacto inicial, você volta uma vez, não precisa voltar tanto. Esse não. Esse tem impacto inicial, você vai voltando, mas esse impacto inicial é fundamental, tá? O retorno é para descobrir camadas, né? Então vamos lá. O narrador, quem assistiu o filme sabe, eu acho que agora todo mundo que está aqui assistiu. O narrador, ele cria o Tyler na cabeça dele, né? E aí ele desenvolve a dupla personalidade dele. E ao fazer isso, ele se torna livre. Ele é magrelo, né, cara? O Edward Norton, ele é magrelo e ele não tem medo de entrar na pancadaria. Justamente por causa dessa sensação de liberdade. A violência do filme é uma metáfora, inclusive a Fox, ela ficou meio assim com o filme por causa da violência. Mas essa violência é necessária para a história, é necessário mostrar aquilo. Aquela cena dele rebentando a cara do Jared Leto é fundamental. Né? Por quê? Porque essa violência do filme é a violência com a qual a sociedade capitalista nos trata. E aqueles homens todos, eles estavam presos todos os dias em trabalhos que eles odiavam para comprar coisas de que eles não precisavam. Isso é verbalizado no filme pelo Tyler. Né? Então eles se juntam e eles se sacrificam de várias maneiras. Você falou da cena dele arrebentando lá o Jared Leto. Voltando só, fazendo um aqui para explicar onde eu quero chegar. Quando o narrador vai morar com o Tyler, ele encontra uma série de contos escritos todos em primeira pessoa, em que os personagens eles são ou partes ou sentimentos de alguém. Então, o mamilo da Jill, o pâncreas do Jack, e esse Jack ele é citado várias vezes. Mas os livros que ele encontra não são partes ou sentimentos de ninguém, são só partes. Ele que quando começa a falar depois cria sentimentos. Lá não tem sentimento. É órgão, é tal, mas não é sentimento. Sentimento é ele que começa. Ele cria, né? E esse Jack, ele é citado várias vezes durante o filme todo. Quando ele sente ciúme do personagem do Jared Leto, ele fala, eu sou a ira do ciúme de Jack. E depois disso ele rebenta o cara e fala assim, eu senti vontade de destruir algo belo. Algo belo. Argo? Não, Argo é outro filme. É. Esse não é 99, não, inclusive. Não, é 2013. Destruir algo belo, essa frase é. E ele fala numa naturalidade, né? Eu fico olhando pra ele, mano. Tá todo, tipo. É. Porque ele quebrou uma das principais regras do Clube da Luta ali, né? Que é se alguém para ou. Pede se alguém pede pra parar, para. Pediu pra parar, parou. É isso aí. Então, o Jack, ele é uma metáfora clara aos sentimentos do narrador. Se a gente pudesse chamar ele de Mr. Jack, assim como na música do System of a Down, que tá no disco Still This Album, de 2002, a gente pode associar a criação do Tyler Durden como um disfarce. Na música fala assim, Hey Mr. Jack, is that the trick of your disguise? Hey Mr. Jack, is that the cause of your demise? Então, quando ele cria
esse disfarce através do Tyler Durden, é como se ele tivesse, como o Geraldo falou, ele canalizou toda a frustração dele num personagem que ele criou na cabeça dele. Aqui tem a palavra demise, que na música remete à morte. Porém, ela também pode ser sinônimo de legado. O Tyler e todos os sacrifícios feitos são um legado que o narrador vai deixar do discurso dele. Voltando para a questão dos sacrifícios. Tem o Bob, né? O Bob é um dos personagens que a gente mais lembra, assim, porque ele é o cara que tem os tetão, né? E é vivido pelo Meat Loaf. Eu até pensei em colocar a música do Meat Loaf aqui, mas as músicas são muito ruins. O Meat Loaf, ele é um cara super conhecido nos Estados Unidos. Tem um disco dele, Bat Out of Hell, que é super respeitado lá, um dos discos mais vendidos nos Estados Unidos, mas ele não teve muita abertura assim fora, né? Mas é só curiosidade. Qual que é a questão? O Bob é o personagem que mais evidentemente representa o processo de emasculação, porque ele tá num grupo de apoio de câncer testicular e aí ele teve que tomar hormônio por causa da doença dele, acabou desenvolvendo uns peitão gigante, né? E quando ele morre, a gente tem essa representação do sacrifício e também o medo do sacrifício. E é a partir dessa morte que o narrador vai entender quem ele realmente é. Que ele é o Tyler Durden, que ele é esse agente do caos que tem esse objetivo quase nietzschiano de destruir ídolos, né? O Tyler é um personagem iconoclasta. Mas a gente precisa entender uma coisa que é fundamental, fundamental mesmo. Quando eu falo aqui que o filme trata da emasculação, quer dizer, esse esvaziamento da masculinidade, relacionando esse tema ao homem contemporâneo, ele não está defendendo a figura masculina como algo a ser exaltado, e ele nem está chorando as pitangas porque essa figura masculina está sumindo e tudo mais, porque sofrer pela emasculação é coisa da galera da direita aí que tem medo de uma madeira de piroca, sabe? O filme não tá falando isso, porque quando ele descobre que ele é o Tyler some. Quando ele volta, ele tá com um casacão de pele, uma coisa até meio andrógina, sabe? Ele não é mais aquela figura do macho, apesar de continuar bonitão, porque, né, é o Brad Pitt. Quando o narrador é preso e aí ele foge, ele tá de cueca e roupão, e aí, né, ele vai ser levado ao prédio onde tá a célula lá do Clube da Luta, ele acaba por estourar a própria cara dele com uma arma, e aí com isso o que ele faz? Ele mata o Tyler. E aí ele acaba o filme de mão dada com a Marla, vendo tudo explodir lá, né, e criando uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Quando ele mata o Tyler, ele tá matando essa figura masculina mítica também, sabe? Então, voltando para Nietzsche, o que está se destruindo aqui é o mito do homem. E assim, talvez você está aqui até agora e está incomodado com isso que eu estou falando, é interessante você rever como é que você enxerga a si mesmo. É interessante você rever como é que você enxerga essa figura em pleno século XXI, porque, ó, não funciona mais não. Então, se ele acaba o filme com a cara toda arrebentada, vendo as explosões, né, sem o Tyler Durden existir mais e ouvindo Pixies, é porque ele conseguiu romper com essa ideia de homem que o estava circundando. Então, nesse momento, destruir ídolos é destruir essa figura abjeta que era o homem do fim do milênio. Pena que esse tipo de ser humano, esse tipo de representação se reergueu com esse neofascismo travestido de sinceridade e de grosseria que nós temos hoje. Então a questão que fica para acabar esse vídeo é: será que nós, hoje, em 2022, estamos preparados para encarar, para enfrentar o nosso próprio Tyler Durden? Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.